começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Fala aí, garoto! E aí, estudante de física, tudo bem? O que é esse projeto? Esse projeto aqui tem a finalidade de poder ajudar os alunos que têm certas dificuldades de física que precisam de um auxílio. Ó, o que está acontecendo aqui hoje? O aluno mandou a lista para mim, certo? Ele vai poder estar entrando ao vivo. Esse aqui é um projeto piloto. Ele mandou a lista e pediu ajuda em um determinados exercícios. Então a gente vai estar trabalhando. Se você estiver aqui no momento que está sendo gravada essa aula, tá vendo aí embaixo aqui, ó? Tem o celular, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, você pode escrever no chat e sem ter que pagar nada e perguntar, tirar as dúvidas e bora lá. Não vamos enrolar muito, vamos para o exercício, porque hoje a gente vai gastar um tempinho aqui fazendo, acho que uns 5, 6 exercícios de física de leis de Coulomb. Tá, exercício 17. Então vamos lá, o que o exercício 17 quer? Ele quer saber se o aluno consegue aplicar a equação, tá? Que a gente chama de lei de Coulomb, tá? Quem vem a ser a lei de Coulomb? A lei de Coulomb é força, ok? Nós temos lá a força, que vai ser igual a constante, ok? Essa constante depende do meio, isso é importante, certo? Depende do meio, vezes o módulo da carga. Às vezes o aluno se pergunta, mas por que módulo da carga? Porque aqui na carga elétrica, diferente da gravitação, a gente vai ter dois valores. A gente vai ter um valor positivo e um valor o quê? Negativo, tá? Já na gravitação só existe massa positiva, ok? Que eu posso chamar Q1, Q2, tá? Qzão, Qzinho, e aí fica à vontade, ok? Qzinho, né? Então vai ser um módulo. Então aqui, na hora de eu fazer a aplicação para calcular o módulo da força, eu não estou preocupado se a carga é positiva ou se a carga é o quê? Negativa. Então o que essa fórmula está falando para a gente? Que a força, tá? Vai depender do meio, da onde vem esse valor dessa constante, vai depender da carga 1, vai depender da carga 2, e aqui ó, no numerador diretamente proporcional, certo? E vai depender aqui ó, da distância, certo, senhores? Só que aqui é inversamente proporcional, só que não é inversamente proporcional a D, tá? É inversamente proporcional ao quadrado da distância. É isso que ele está falando. Vamos lá para o exercício? No vácuo, a constante de 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Olha, o aluno às vezes pergunta, mas para que isso aqui tudo? Às vezes, vou dar aqui, isso aqui é uma dica bônus. Começou a aula com a dica bônus, hein? Começou a aula com a dica bônus. Às vezes você vai lá e esquece a fórmula, vai estar no Enem, matéria de primeiro, segundo, terceiro colegial, esquece a fórmula. Mas aqui tem uma constante, o cara te deu unidade. Ó, presta atenção aqui, olha o que eu vou fazer. É constante, ok? É igual. O que é N? N é Newton. N, então, é o quê? Força, certo? Vezes quem? Metro quadrado, tá? Metro quadrado, você poderia falar que é a área, ou pode falar que seria essa distância ao quadrado, dividido por quem? Por Coulomb ao quadrado. Coulomb é quantidade de carga, que poderia ser a carga 1, módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, certo? Olha, veja se você consegue enxergar. Isso aqui está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando, olha aqui, ó. E esse que está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo, olha aqui. Quer dizer, se eu olhei aqui para essa unidade aqui, ó, eu consigo estabelecer a fórmula. Quem vai fazer física, engenharia, tá? Quando a gente começa a trabalhar no laboratório, a gente utiliza isso, tá? No comecinho da disciplina de laboratório de física, a gente começa a olhar as unidades, beleza? Aqui ele foi muito gente boa, muito gente boa. Todo vestibular é gente boa? Nem sempre, tá? Então a gente deu o valor da constante, nem vou colocar a unidade, que está escrito lá, né? 9 vezes 10 elevado a nona, tá? Olha, tem uma vírgula aqui. Essa vírgula é super importante, certo, senhores? Super importante. Duas cargas elétricas uniformes. Então aqui, ó. Quantas carguinhas que eu tenho?
duas. Então vem cá comigo aqui, ó. Vamos pegar aqui uma figurinha aqui. Ó, figurinha 1, figurinha 2, ok? Temos duas figurinhas aqui. Vou diminuir um pouquinho. Tá aqui, ó. Vamos copiar que fica do mesmo tamanho aqui, ó. Então eu tenho dois corpos aqui, duas cargas. E ele fala que Q1 vale 8,0 microcoulomb. Então vamos anotar aqui, ó. Quanto que é meu Q1? O meu Q1 vai valer 8. O que é esse micro, tá? Para quem não sabe, o micro é o símbolo, né, de uma potência, que é 10 elevado a menos 6. Tá? Então já vou alterar aqui, ó. Já vou colocar aqui, ó, 10 elevado a menos 6. Coulomb. E, olha aqui a outra informação. Q2 vale quanto? E a carguinha 2 vale quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 6, porque também é microcoulomb, certo? As duas cargas são positivas. O que acontece quando eu tenho duas cargas positivas ou duas negativas, né? Aí vem o princípio. Qual que é o princípio que a gente tem aqui? Os opostos se atraem, aplicado à física, não ao namoro, não ao relacionamento. Isso só aplica à física, tá, senhores? Carga positiva atrai carga negativa, certo? Os opostos se atraem, mas cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então aqui, ó, para você poder entender, eu vou chamar isso aqui de 1, eu vou chamar isso aqui de 2. Aí que vem a nossa brincadeira, ok? Vou colocar em vermelho aqui, ó. Ó, como é positivo e é positivo, vai ter força de repulsão. Sai para lá, chulé! Então é isso que eles querem ficar o lugar mais longe possível. Então aqui, ó, vai ter uma força de repulsão, certo? Só que aqui é o seguinte, senhores. Olha como que eu vou chamar isso aqui. Para os próximos exercícios vai ser importante saber esse nome. Força que o corpo 1, né? Corpo 1 está fazendo em 2. Por isso que a setinha está aqui no 2. Força que 1 está fazendo em 2. Ó, olha como que eu leio. Força que 1 faz em 2. Só que a partícula 2 aqui também está fazendo uma força no corpo 1. Só que é uma força de repulsão, certo? Se é uma força de repulsão, o que acontece aqui, senhores? Se 1 fez uma força para a direita, o 2 vai fazer uma força para onde? Para a esquerda, certo, senhores? Para a esquerda. E olha como que eu vou chamar aqui, ó. Força que 2 faz aonde? Faz em 1. Detalhe importante, isso aqui é um par de ação e reação. Lá da terceira lei de Newton, tá valendo aqui ainda. Isso significa o quê? Que a força que 1 faz em 2 é igual à força que 2 faz o quê? Em 1. O módulo, tá, senhores? Vou até escrever aqui, ó, módulo, certo? Destacar o módulo. O módulo tem que ter o quê? O mesmo valor. Não acabei de ler, porque aqui tem uma vírgula, eu parei aqui, ó. Vamos continuar a ler o exercício. Se encontra fixa a 2 centímetros uma da outra. Então, ele está marcando que a minha distância de um corpo ao outro, né? Aqui, ó, a distância do corpo 1 para o corpo 2, essa distância está tendo valor de 2 centímetros. Espera aí, aqui você tem um probleminha, aqui você tem um probleminha. Ó, a gente tem o Daniel Miranda, tá aí da cidade, da onde? Cidade de Minas Gerais. Daniel, beleza. Qualquer dúvida pode deixar no chat ou pode ligar aí no WhatsApp aí durante a gravação dessa aula. Então aqui, ó, aqui começa uma brincadeirinha, porque nota que aqui está em centímetros. Ó, tá em centímetro. Só que a unidade aqui, ó, é dada em metro. Então é sempre aquela velha brincadeirinha para quem já tá aqui no canal, né? Uma banana mais uma banana, 2 bananas. Uma banana e uma laranja, não dou conta de trabalhar. Então aqui, senhores, eu vou ter que transformar. Eu posso fazer 1 metro, tem
quantos centímetros? O metro tem 100 centímetros, o nome já fala, centímetros, né? E então vai ficar a regrinha de 3 centímetros debaixo de centímetros, multiplica isso aqui cruzado, tá, senhores? Você vai encontrar que x é igual a quanto? Nem vou chamar de x, hein? Vou chamar de d, tá? Ó. Porque a gente está calculando aqui, calculando não, né? Transformando a unidade da distância, que vai dar 0,02 metros. Aqui tem um detalhe aí, vai da experiência, vai do traquejo matemático. Tem gente que tem facilidade de um jeito, tem gente que tem facilidade do outro. Fazendo certo não tem problema, faz do jeito que você acha mais fácil. Mas você está notando que esse d aqui vai ao quadrado? Esse d vai ao quadrado. Se eu deixar 0,02, eu vou ter que fazer isso, elevar isso ao quadrado, vai dar 4 casas depois da vírgula. Então, eu vou ter que pegar esse número e dividir com um outro número que tem 4 casas depois da vírgula. O que você pode fazer? Ó, vamos lá comigo. Ó, transformar isso aqui para notação científica. Vamos pegar esse 2 e passar para cá, para frente da vírgula. O 2 vai ter que pular quantas casinhas? Uma casinha, 2 casinhas. Portanto, eu posso falar que a distância vai ser 2 vezes 10. Por que vezes 10? Porque cada casinha é uma casinha decimal. Você pulou quantas casinhas? 2. Aí você pensa comigo. Aí tem aquelas regras, andou para a direita, andou para a esquerda. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de pensar. Para mim é mais fácil, tá? Se for um número maior do que 1, o expoente vai ser positivo. Se é um número menor do que 1, vai ter que ser o quê? Negativo, porque se eu deixo o 2 aqui positivo, ia ficar 10 ao quadrado é 100, vezes 2 é 200, e esse número não é 200, tá? Lembrando que 10 elevado a menos 2 significa que o 2 está sendo dividido por 100, para dar o 0,2. Aí, senhores, é gosto do freguês. Ah, Magno, eu gosto de fazer aquele jeitinho que eu aprendi lá na 5ª série, metro, né? Decímetro, não é isso? Você tinha lá centímetro, não é isso? Aí você tinha quem? Milímetro. Você fazia aqui uma reguinha. Eu tô tampando. Você está tampando, Magno. Mas a gente vai só até o centímetro. Você tá vendo aqui. Tá. Quanto que eu tenho? Eu tenho 2 centímetros. Quero passar para metro. Completo as casas aqui. E põe a vírgula na casa que eu quero. Dá 0,2. Aí, à vontade. Certo, senhores? Beleza. Chegamos aqui, ó, estamos aqui na leitura. Caracterize a força elétrica de interação entre essas cargas. Aí você tem que entender, ele quer que você caracterize. Como isso aqui é um vetor, força é um vetor, lembra disso, ó. Força, ó, força. Força aqui, senhores, é um vetor. Então, não esqueça disso, hein? Força é vetor. Tá aqui, ó. Um vetor. E o vetor tem 3 características, tá, senhores? Quais são as características? Módulo, direção e o quê? Sentido. Ok? Coloquei essa caneta grossa, não ficou bonito não, né? Então, aqui, ó. O que ele vai ter? Ele vai ter módulo, tá? Vai ter o quê? Direção. E vai ter o quê? Sentido. Ele vai ter essas 3 características. Primeira coisa, eu já coloquei uma característica dessa aí. Qual é a característica que eu coloquei? Que se as cargas têm o mesmo sinal, vai ser uma força de repulsão. No livro, a resposta do livro, ele escreveu a palavra repulsão, certo? Só que aqui eu não escrevi, mas eu deixei registrado, porque eu desenhei o vetor. Então, aqui, ó, corpo 2 está fazendo uma força para, no caso, a esquerda, e o corpo 1 está fazendo uma força à direita no corpo 2. Então, força de repulsão. O desenho representa isso aqui. Se você não quiser representar assim, você vai ter que escrever no texto, força de repulsão. Aqui eu já coloquei a direção, coloquei o sentido de cada uma delas. Falta agora colocar o quê? O módulo. Colocar o módulo, tá, senhores? Colocar o módulo é justamente colocar os valores. Dúvidas até aqui? Enquanto eu tomo um golinho de água? Bom,
Se tiver dúvida, deixa aí, escreve aí no chat, que a gente vai vendo aí. Bom, então o que ele quer? A aplicação da fórmula. Então vamos aplicar diretamente agora na fórmula. Bora lá. Força, certo? Vai ser a constante, ó. Tô pegando aqui, ó. Força é igual a constante. Quanto que é a constante? 9 vezes 10 elevado o quê? A nona. Vezes o módulo da carga 1. Quando a gente fala módulo, você não está levando em conta o sinal. Você não vai colocar nem positivo nem negativo. Vai colocar só o valor, que é quanto da carga 1? 8 vezes 10 elevado a menos 6. A carga 2 vale quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido, agora cuidado aqui, ó, pela distância ao quadrado. Dividir pela distância ao quadrado. Ó, vou colocar até um parênteses aqui, ó, e vou colocar o quadrado aqui. Quem é a distância aqui? É 2 vezes 10 elevado a menos 2. Magno, posso trabalhar com 0,02? Lógico que você pode. Tá errado? Não, não tá errado. Só que matematicamente, como tem potência no numerador, eu acho que vai ficar mais complicado. Depois que acabar essa aula aqui, faz exercício e comenta comigo se é mais fácil depois fazer com potência de 10 ou não. Aí é gosto do freguês. Eu vou fazer com potência de 10. A minha experiência me conta que é mais fácil, tá? Mas a sua experiência pode ser diferente da minha. Não tem problema nenhum. Pode colocar 0,02 aí, eleva ao quadrado e faz conta do mesmo jeito. Certo? Então vamos lá. Ó, o tio Renato, que é meu amigo, professor de matemática, tio Wilson, que é meu amigo, professor de matemática. Se você escutar eu falando um negócio desse aqui, ele me mata, certo? Que eu vou falar assim, junta número com número, potência com potência. Senhores, potência é um número, certo? Mas o que eu quero dizer é isso aqui, ó, para não falar assim, ó, pega os números naturais, certo? Tá? Não quero entrar aqui, vamos pegar aqui 9, vamos pegar o 8, pegar o 5. Pode fazer isso, mas lógico que pode. Aqui, ó, o Daniel falou que não está com nenhuma dúvida por enquanto. Então, excelente, Daniel. Daniel, lembra que a ordem da multiplicação não altera o resultado. Então, 3 vezes 2, 6. E 2 vezes 3, 6. Então, no numerador eu posso organizar. E aqui eu posso colocar a potência aqui, ó. Certo? Agora, com a potência que a gente já pode brincar, hein, Daniel? Ó, multiplicar... Vamos colocar, né? Só vou organizar, né? Vou colocar aqui 9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Tá aí. Certo, senhores? Dividido. Depois eu... Quem é bom de matemática, tá, gente? Podia fazer aqui já direto, tá? Eu só tô aqui porque a gente tá num grupo aqui bem diversificado e pode ter gente mais avançada, menos avançada e fica a gosto. Mas aqui vai ter que levar ao quadrado, tá tudo dentro de parênteses. Todo mundo vai ao quadrado. 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é quanto? É 4. Agora, quando você tem potência, né, e tem um expoente fora aqui do parênteses, a gente multiplica. Essa é a propriedade de potência. Então vai ficar 10 elevado a menos 4. Certo, senhores? Ó, vamos colocar aqui, ó, escrever aqui, ó, outra observação aqui, ó. Eu tenho que a elevado a x elevado a y, se tiver o parênteses, vai ficar ax vezes y. Você vai multiplicar os expoentes. Isso aqui é uma propriedade de potência, certo? E tem uma outra propriedade que eu vou aplicar aqui agora, que é o seguinte, a elevado a x vezes a elevado a y, bases iguais, conserva a base e o que? Soma os expoentes, certo? Então, beleza. Magno, posso fazer o seguinte? Posso aqui, ó, eu gosto, hein? Eu sou doidão, ó, fazer essas contas tudo aqui, já de multiplicar e dividir. Pode, mas, se você olhar aqui, ó, o 8 com 4 não dá para você simplificar? Se você simplificar aqui, senhor, ó, se você simplificar aqui, ó, 8 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 2. Nossa, que legal, hein, Mário? Eu gosto, eu prefiro, tá, senhores? Vem aqui comigo, ó. Força é igual a 9. Ó, 2 vezes 5. Coloca 10, cara. 2 vezes 5, 10. Ah, mas por que...
Cara, aí é da sua experiência matemática. Poderia multiplicar 9 vezes 2, 18 vezes 5, vai dar um número grande, tal. Pode fazer assim? Beleza, pode, sem problema nenhum. Mas 2 vezes 5, 10, todo número elevado a 1 é ele o quê? Ele mesmo, né? E aqui ficou 9. Vamos conservar a base. Conservar a base, somos expoente, certo? Tá aqui, a base é 10, vamos somar expoente. Então vai ficar aqui, ó. Menos 6 e menos 6 dividido ainda por 10 elevado a menos 4. Quem é bom de matemática, novamente, já poderia ter feito essas contas de potência tudo de uma vez, tá? Ó, bases iguais, conserva a base e soma os expoentes na multiplicação. Então aqui, ó, vai ficar força é igual a quanto? 9 vezes 10 elevado. Podia ter somado aqui, né? Mas eu vou deixar um aqui. Tá, esqueci desse um aqui. Então vamos lá. 9 menos 6, 3. Certo? 3 menos 6 dá menos 3. Certo? Mas tem um aqui que é positivo. Então eu vou escrever para não. Certo? Menos 3. Dividido por 10 elevado a menos 4. Bora lá. Ó, chegar aqui pro cantinho. Então vai ficar o seguinte, força vai ser igual a quanto? 9. Ó, conserva aqui, ó. Quanto que vai dar aqui? 1 menos 3 vai dar 10 elevado a menos 2. Dividido isso aqui, gente, por 10 elevado a menos 4. E aí vem outra propriedade bacana, tá? Que é o seguinte, se na multiplicação a gente conserva a base, bases iguais, né? Conserva a base e soma os expoentes, na divisão a gente vai o quê? Subtrair. Então aqui, senhores, vai ficar o seguinte, ó. F é igual a quanto? 9 vezes 10 elevado a menos 2. Agora, menos, porque é subtrair o expoente, menos aqui, ó. Conserva a base e subtrai o expoente, certo? Menos quanto? Menos 2. Aqui tem que colocar um parênteses, que vai ficar menos com menos, certo? Aqui é 4, desculpa. Desculpa. Certo? Porque esse aqui, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. É menos 4. Ok? Menos 4. Certo? Menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 2 com mais 4, que vai dar 2. Então aqui, senhores, ó, a gente pode torto. A gente pode aqui, ó, falar o quê? Vai ficar F é igual a quanto? 9 vezes 10 elevado a quanto? Ao quadrado. Pode ter essa resposta? Pode. O que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100, tá? 10 ao quadrado é 100, então eu posso falar 9 vezes 100, vai dar quanto? 900 newtons, que estava lá a resposta do livro. Beleza? E aí tem Daniel, tem mais algumas pessoas aí, tem mais 3 pessoas nos acompanhando, não sei o nome das 3, nenhuma dúvida até agora, Daniel. Alguma coisa, questionar, perguntar, o que você acha? Tá bom, podemos ir para o próximo, ok? Como que tá aí? Conversa contigo. Eu tenho que esperar um pouquinho, que sempre tem 30 segundos de delay, né? Então, bora lá. Tá tranquilo? Podemos passar para o próximo? Então, vamos lá. Senhores, exercício 18, tá? E aí a gente sempre fala isso, observe sempre a leitura, senhores. Observe a leitura. O que ele fala é o seguinte, duas partículas, vamos lá, ó, duas partículas eletrizadas se encontram no vácuo, vírgula. Novamente, né, senhores, nós temos aqui quantas partículas? Duas, certo? Elas podem ser iguais, elas podem ser diferentes, isso não importa. Eu até vou colocar aqui, né? Eu não sei se elas são iguais, se elas são diferentes, mas isso não é o problema não, tá? Elas podem ser iguais ou elas podem
ser diferentes. Qual é o meio? O meio é o vácuo, tá? Quando ele fala que o meio é o vácuo, de tanto você fazer exercício, você vai lembrar que a constante é quanto? 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado dividido por cônube ao quadrado. Lembra do exercício anterior, Daniel falou que a gente já pode continuar aí, que não tem problema nenhum. Tá aqui, do exercício anterior. Essa é a unidade. Beleza? Bora lá. Se essa do vácuo, do ar, nem todo vestibular vai ser igual ao exercício 17 que vai te falar, tá? Se for água, for óleo, aí você não é obrigado a decorar. Aí ele tem que te falar o valor. Mas do vácuo, de tanto a gente fazer, a gente acaba memorizando que é 9 vezes 10 elevado à nona. Fixa em suportes distintos. Então, ela está aqui paradinha, quietinha. Ponto final. As forças de interação elétrica entre elas têm intensidade igual a F. Então, agora eu preciso que você entenda o seguinte. Ele falou o sinal dessa carga? Veja bem, ele falou o sinal dela? Porque, por exemplo, aqui, o que acontece? Eu poderia ter algumas possibilidades. Eu poderia ter o quê? Carga positiva. As duas seriam o quê? Positivas. O que ia ter? Força de repulsão. Então, vou chamar aqui de esfera 1 e aqui de esfera 2. Teria força de repulsão. O que ia acontecer? Eu teria uma força para cá, tá, senhores? Ok? Que eu ia chamar força que o corpo 1 está fazendo aonde? No corpo 2. E para cá, eu teria aqui, de seguinte, força que 2 está fazendo o quê? Em 1. Poderia ser assim? Poderia. Força de repulsão. E se fosse negativa essa carga, em vez fossem duas o quê? Negativas, tá? Duas negativas. O que ia acontecer? Eu teria a mesma coisa, certo? Só que aqui seria força que 2 faz em 1, essa carga negativa, tendo uma força de repulsão para cá e para cá. Não importa. Lembrando que isso aqui seria um par de ação e reação. Ação e reação. Sendo um par de ação e reação, eu posso falar que força que 1 faz em 2, o módulo, tá, senhores? O módulo e força que 2 faz em 1 são de valores iguais, que ele optou no exercício de chamar de F. Ele chamou as duas de F, ok? Independente aqui se era duas positivas ou duas negativas, seria força de repulsão. Mas poderia acontecer o seguinte, vou colocar aqui, pegar esse aqui, pôr para cá, Poderia ser uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Não ficou alinhada, não? Vamos alinhar. Poderia ser corpo 1, corpo 2. O corpo 1 ser positivo e o corpo 2 ser o quê? Negativo. O que ia acontecer? Ia acontecer agora que os opostos se atraem. Então, teria força de atração. Então, o corpo 1, fazendo força no corpo 2, ele ia puxar para o lado dele. Então, aqui, senhores, essa aqui seria a força que o corpo 1... Corpo 1, ficou tudo muito em cima, né? Ficou feio, vamos apagar. Força que o corpo 1 faz no corpo o quê? 2. Em contrapartida, o corpo 2 também ia fazer uma força no quê? No corpo 1. Então, aqui teria a força que 1 faz em 2. Também seria um par de ação e reação, e a força que 1 faz em 2 seria igual à força que 2 faz em 1, que ele optou de chamar de quê? De F. Se fosse contrário, que fosse negativo, e que fosse o quê? Positivo.
seria também força de atração, e seria o desenho seria igual, força que 1 faz em 2 e força que 2 faz em 1, certo? Lembrando que eu estou falando de módulo, tá? Módulo é o valor. Então, o valor seria que ele chamou de F aí sem problema. De acordo com a lei de Coulomb, responda. Quem é a lei de Coulomb aqui que ele está perguntando? A lei de Coulomb fala o quê? Que a força depende do meio, que é essa constante. Eu, já ouviu falar isso em outros vídeos. O que eu gosto de entender que é constante? Constante para mim é a digital. Constante é a minha digital. O que significa isso? É aquela que identifica uma característica especial. No caso, a minha digital identifica quem é o magno. No caso, essa constante identifica qual é o meio. Porque essa interação da força de um corpo com o outro vai depender do meio. Então, tá aqui a constante, vezes o módulo da carga 1, tá? Certo? Módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. Ok? Quando a gente está calculando módulo, a gente não pensa, tá? A gente não pensa se é positivo ou negativo, não me interessa. Essa análise positiva e negativa tem que ser feita antes para saber se é força de atração ou repulsão. Na hora de calcular o módulo da força, a gente não vai nem preocupar com isso. Dividido pela distância ao quadrado. Então vamos lá, senhores. Se uma das cargas, letra A, hein? Estamos lá na letra A. Se uma das partículas tiver o sinal de sua carga invertido, o que ocorrerá com as forças de interação entre elas? Então vamos lá. Vamos supor que as duas eram positivas, hein? O problema desse exercício é que eu tenho várias possibilidades. Se as duas é positiva, tem uma força de repulsão. Se eu trocar esse sinal aqui, tá, senhor? Se eu trocar esse aqui por um sinal de menos, né? A força que era de repulsão seria uma força de atração. Certo? Ok? Vamos supor que as duas eram negativas. Ok? Se as duas são negativas, são forças de repulsão. Vou trocar o sinal dessa aqui, para o quê? Para positiva. Ficou aqui a linha de baixo. Então, de repulsão, a força seria de quê? Atração. Certo? Agora, nessa possibilidade que a gente pensou aqui, que aqui é força de atração. Se eu trocar um sinal dessa aqui, certo? Trocar o sinal dela. Ela é negativa, ela passa a ser positiva. O que vai acontecer? Essa força que é a de atração, aí vai ser uma carga positiva com uma positiva, vai ser uma força agora de repulsão. Então, ele está perguntando o seguinte, se uma das partículas, uma das partículas tiver o sinal de sua carga invertido, o que ocorrerá com as forças de interação elétrica entre elas? Aí você vai ter que escrever, né? Vai ter que fazer um textozinho. Caso seja uma força de atração, se trocarmos o sinal de uma das partículas, caso seja força de atração, se trocarmos o sinal de uma das partículas, a força será de repulsão. E caso a força seja de repulsão, se trocarmos o sinal de uma das partículas, a força será de atração. Letra A, respondido. Certo, senhores? Tudo bem? E aí, Daniel? Tem mais aí algumas pessoas? Tudo bem com vocês aí? Pode continuar? Sim ou não? Entendeu isso? Eu estou enrolando aqui porque tem 30 segundos aí de delay, tá? Para ver se tem alguma dúvida. Entendeu isso? Que esse sinal, ele vai falar para mim só se é atração ou se é repulsão. Ele não vai influenciar no valor. O valor vai continuar como F. Não muda o valor. Continua o mesmo valor. Certo, senhores? Não apareceu nenhuma pergunta. Estou continuando. Qualquer coisa, pergunta aí, tá? Beleza?
Tranquilo? Então vamos lá. Letra B. Se a distância entre as partículas dobrar, aí que tem um negocinho bacana. Que nesse livro aqui, que é o livro do governo de Minas Gerais, que eu não gosto muito dele não, tá, gente? Porque tem muito pouco exercício. Ele não coloca o gráfico. Porque se você desenhar um gráfico dessas forças aí, você vai perceber que é inversamente proporcional ao quadrado. O que significa ser inversamente, né? Estar no denominador elevado ao quadrado. É que se você pegar e colocar uma partícula mais longe uma da outra, tá? A força vai diminuir. Ó, a força vai... O que vai acontecer com a força? Ela vai o quê? Diminuir, tá? Se eu aumentar a distância, é o inverso. A força diminui. E diminui o quê? Ao quadrado. Aqui, senhores... Para quem está estudando, tá? Eu vou ser um pouquinho mais chato, porque uma vez que você viu isso na vida, acabou, você nunca mais vai ver isso. Eu vou chamar isso aqui de situação 1, tá? Ó, em azul, situação 1. Situação 2. O que seria situação 2? Ó, situação 2 seria a mesma coisa da situação 1, certo? Só apagar aqui, né, para não perder tempo ficar copiando. Só que um detalhe, ele fala que dobra, né, vai dobrar a distância. Então isso aqui vai dobrar. Dobrar é multiplicar por quanto? Multiplicar por 2. Só que isso tudo aqui vai ao quadrado. Esse aqui que é o segredo. Então eu vou chamar isso aqui de situação 2, tá? Nem vou fazer assim, vou pôr em romanos. Situação 2. Na situação 2, se eu dobrar isso daqui, como que vai ficar minha fórmula aqui, né? Como que vai ficar essa formulazinha aqui? Se eu dobrar isso aqui, ó, tá, vou tampar, vou só chegar aqui pro lado um pouquinho aqui, aí que eu não tampo, ó. O que vai acontecer aqui, senhores? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é quanto, senhores? 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. D ao quadrado é D ao quadrado. Agora, o que eu preciso que você entenda? Que isso daqui, ó, vou até marcar aqui, ó, senhores. Isso daqui, ó, viu aqui, ó? Viu isso daqui? Esse negócio daqui é justamente isso daqui, ó. Consegue enxergar isso daí, ó? Então, eu posso reescrever o seguinte, ó, que o que aconteceu aqui, senhores? Que isso daqui é a força F. É a força F. Ó, constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado, que está aqui, tá, senhores? Que está aqui. Eu posso falar que isso é a força F. Sendo a força F, e aqui embaixo com 4. Então, o que acontece? A força 2 vai ser 4 vezes menor que a força 1, né? Que é a força original. Então, isso é importante o aluno entender. Para não ter que fazer essa jogada matemática aqui, é só você pensar. Opa, se eu dobrar a distância, se eu aumentar a distância, agora eu estou colocando dobrar. Então, como é 2. 2 ao quadrado, 4. Se eu triplicar, aí você fala, se é triplicar a distância, é 3 ao quadrado. Então, aqui, em vez do 4, seria quanto? 9. E se eu aumentar a distância 5 vezes, então aqui teria que ser o quê? 25, porque sempre vai ao quadrado. Se isso no Enem, gente, é maravilhoso. Por que isso no Enem isso é maravilhoso? Porque é de marcar X, você não tem que explicar, você não tem que escrever texto, é só chegar lá e marcar. Se for numa prova aberta, você vai ter que fazer essa jogadinha que eu fiz aqui ou escrever. Sabendo que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se eu dobrei a distância, a força diminuirá 4 vezes. Se escreveu isso, que é a mesma coisa disso daqui, lindo, acertou o exercício, bola para frente. Certo, senhores? Então, vamos lá. Vamos continuar. Letra C. Na letra C desse exercício, que é o exercício 18, fala o seguinte, transportando o conjunto para outro meio, diferente do vácuo.
Mas, mantendo as mesmas distâncias entre as partículas, ocorrerá mudança na intensidade das forças de interação entre elas? A resposta é sim, porque a própria fórmula, né, a própria lei de Coulomb fala que depende do meio, depende da carga 1, depende da carga 2 e depende da distância. Depende dessas características. Ele não mudou, não vai mudar a carga, não vai mudar a distância, ele vai mudar somente o meio. Aí que está o bacana. O que é o bacana aqui? Que aqui, senhores, ó, aqui vou colocar em, sei lá, em amarelo, que a constante ela é diretamente proporcional. Se você aumentar a constante, o que vai acontecer com a força? Vai aumentar. Se você diminuir a constante, o que vai acontecer com a força? Vai diminuir. Certo, senhores? Então, o que ele fala é o seguinte, ele pergunta lá, né? Mas mantendo a mesma distância, ocorrerá mudança na intensidade. Agora é importante, hein, senhores? Essa palavra intensidade é uma palavra muito chique que significa valor. Vai mudar o valor? Vai mudar o valor. Vai mudar se é atração ou repulsão? Não vai mudar nada de atração e repulsão, somente vai mudar o valor. Vai mudar? Resposta sim. Por quê? Porque a força, né? A força entre as duas partículas depende do meio que elas estão inseridas, tá? Diretamente proporcional. Isso significa o quê? Aumentou a constante do meio, aumenta a força. Diminuiu a constante do meio, diminui a força. Certo? Exercício 18 feito, pronto. Dúvidas até aí? Como que nós estamos aí, senhores? No exercício 19, ele fala o seguinte: duas pequenas esferas metálicas de mesmo raio. Opa! Então ele está falando o seguinte, que eu tenho duas esferas, que elas são o quê? Metálicas. Se elas são metálicas, elas são o quê? Condutoras. Lembra? Se você não sabe disso, tá, senhores? Vai aqui no meu canal, no playlist Magno Física, tem um playlist chamado Eletrização. Aí tem umas aulas lá, condutor, isolante, aula teórica sobre força, campo elétrico, exercício, tem lá, tá, senhores? Beleza? Vamos devagarzinho aqui, então. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, duas delas. E ele chamou elas de X e chamou elas o quê? De Y. Pode chamar de X e de Y? Pode, senhores. Ele chamou ela de X, chamou ela de Y. Tem livro que chama de 1 e 2, tá? Aí é do gosto, A e B é do gosto do freguês. Estão separadas no vácuo. Quando ele falou estão separadas no vácuo, olha que legal. A constante nesse meio vai valer quanto? 9 vezes 10 elevado a nona newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Isso é muito bacana ficar escrevendo isso toda hora. Ah, mas é chato, Magno. É chato, meu amigo, mas repetir mais repetir é igual a saber. Então, tem que dar essa repetição para a gente memorizar, tá? Tá no vácuo por uma distância D. O que é a distância aqui? A distância aqui entre um corpo e outro, tá, senhores? É uma distância D, certo? Uma distância D. A esfera X tem, ó, esqueci do ponto aqui, ó. A esfera X tem carga de mais 2Q. Magno começou com as letras. Cara, você tem que pensar que letra é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque você não vai fazer conta, velho. Não vai fazer conta. Letra é bom demais. Então, aqui a carga é de quanto? 2Q, vírgula, de X. E a de Y vale quanto? Menos 4Q. Aí vinha a pergunta: força de atração ou força de repulsão aqui no caso? No caso aqui, a força é uma força de quê? Atração, porque os opostos se atraem. Então aqui, se eu quiser fazer o desenho aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Fazer um desenho aqui, ó. Ó, vai ficar força. Essa força aqui, ó, do corpo X, ela é causada pelo Y. Então é força que o Y faz aonde? No X. E aqui, ó, vai ter uma outra força que vai ser quem? A força que o X vai fazer aonde? No Y. E isso é um par de ação e reação. Então, o valor, você pode escrever aqui, né?
O módulo da força que x faz em y é igual ao módulo que y faz aonde? Em x. Certo? Não tem nada no chat, beleza? Então a gente vai continuando. Ok. Essas esferas são colocadas em contato. O que ele vai fazer aqui agora? Ele vai pegar essas esferas e vai o quê? Encostar uma na outra. Aí nós temos o seguinte, na hora que ele encostar uma na outra, aí, gente, é eletrização por contato. Você tem que lembrar que o elétron pode se mover, certo? O elétron pode se mover. Se o elétron pode se mover, carga negativa anula carga o quê? Positiva. Aqui tinha 2 positivo. Aqui tinha quanto? 4 negativo. Então, aqui vai ficar o quê? Mais 2Q menos 4Q, que vai dar um total de quanto? De 2? 2 não, né? Tem que colocar aqui sinal, né? Vai ficar um total aqui de menos 2Q. Ok? Na hora que você encostar uma na outra, eu tenho 4 negativas e 2 positivas, em excesso. Quando a gente fala assim, a gente está falando de excesso. Então, 2 dessas negativas vão anular 2 da positiva. Sobrando o quê? Sobrando 2 negativas. Tranquilo? Essa ideia aí isso se chama eletrização por contato. Tá, senhores? Lá na aula teórica eu faço isso mais detalhado, mostrando um elétron indo de um corpo para o outro. Se você precisar, vai nessa aula teórica. Depois, tá no playlist, eletrização por contato, você pode chegar lá e ver. Continuando no exercício, né? A gente encostou, colocou elas em contato uma da outra. Aí ele fala o seguinte, a seguir, quer dizer que vai mudar a situação, separados até que fiquem novamente à mesma distância uma da outra. Então agora ele vai pegar as carguinhas e vai o quê? Separar elas. Então tá lá, ó. Agora as carguinhas aqui, ó, vão ficar separadas novamente à mesma distância D que estava do início, certo? Então aqui, ó, ele volta para a situação que ele estava anterior. Então aqui agora ele está na distância D. Aqui é quem? É o X. Aqui é quem? É o Y, né? É o meu Y. Ele coloca ela. Só que agora você tem que pensar o seguinte. Na hora que eu separar, como eles são corpos idênticos, mesmo material, mesmo raio, ele fala isso lá no começo do texto, que elas são metálicas, de mesmo raio e tudo mais. Quando você for separar, colocar aqui, sim, tá sim, Magno, continua fazendo essa aula, ajuda bastante. Beleza, Davi. Davi, é o seguinte, a gente vai tentar fazer isso aí, criar constância e rotina, certo? Aí você divulga para os coleguinhas aí, manda a lista, certo? De exercícios com dúvidas que a gente vai trabalhando. Então, Davi, olha aqui o que acontece. O que acontece? Tinha 2 positivas, 4 negativas. Encostou, 2 negativas vão anular 2 positivas, sobrando 2 negativas. Quando separar, o que vai acontecer? Eu só tenho 2 negativas. Como eles são idênticos, mesmo raio, mesmo material, esse aqui vai ficar com menos Q, esse aqui vai ficar com menos Q. Então, eles vão ficar com a mesma quantidade de carga. Eles vão ficar com a mesma quantidade de carga, certo? Isso é importante. Se fossem corpos diferentes, tamanho diferente, material diferente, poderia que um ficasse com mais e outro com menos, tá? Aí dependeria de toda uma situação. Mas quando são idênticos, aí você pode ter certeza, vão ficar com a mesma quantidade de carga. Beleza. Colocou na mesma distância e pergunta: qual é a relação entre os módulos da força elétrica F1 e F2? Agora, aqui ele até explica para você. Relação, ele falou que é a divisão da situação 1, tá? Da situação 1 em relação à situação 2. Então aqui, Daniel, por que eu gosto do exercício quando tem letra? Cara, porque é bom demais, não faz conta.
Ó, o que ele quer que você faz? Ele quer que você pega o F1, eu nem vou chamar 1 daquele jeito que colocou, vou colocar em romanos, tá? F1 e situação F2, certo? Para não te confundir aquilo que eu falei, força que 1 faz em 2, força que 2 faz em 1. Mas aqui poderia chamar, né? Porque ele chamou de X, né? Então não teria nenhum problema. Olha que bacana. Qual que é a lei de Coulomb? Vem cá, vamos lembrar? Escrever para lembrar? Força é a constante vezes o modo da carga 1 vezes o modo da carga 2 dividido pela distância. Certo? Ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, constante está aqui. Na situação 1, a carga 1 vale quanto? 2Q. A carga 2 vai valer 4Q. É módulo. Quando a gente faz módulo, você não coloca sinal, nem positivo nem negativo. Você só pega o valor absoluto, certo? Você não precisa pôr esse mais nem menos. É o valor absoluto. E a distância é uma distância d elevado ao quadrado. Isso daqui que eu acabei de fazer é situação 1, certo? Situação 2, eu tenho a constante, porque o meio é o mesmo, ele não trocou, só que agora eu tenho a carga Q, a outra carga também é Q. Ah, mas cadê o menos? Porque é módulo. Módulo você não precisa, você vai pegar o valor absoluto novamente. E a distância continua sendo quanto? D, que vai ser elevado ao quadrado. Divisão de fração, o que eu faço? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Portanto, então, senhores, a força que 1 faz em 2 vai ser o seguinte, hein? Como que vai ser essa força? Vai ser isso daqui, ó. Conserva a primeira. Quem é a primeira? É isso aqui, ó. Conserva a primeira. E nós vamos fazer o quê? Multiplicar pelo inverso o quê? Da segunda. Beleza. Vamos pegar aqui e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Maravilha. Olha que trem bom. Olha que trem bom, hein? Agora vamos começar a brincadeirinha, ó. Por que eu não coloquei 9 vezes 10 a nona? Por que eu não multipliquei? Por que eu não fiz 2 vezes 4? Calma, garoto. Calma. Para que começar a fazer conta? Olha aqui, ó. Constante com constante. O que eu vou fazer? Cortar. Tá dividindo. E esse aqui, ó. Esse Q com esse Q. O que eu posso fazer? Cortar. E esse Q com esse Q. Eu também posso fazer o quê? Cortar. E esse... D ao quadrado com esse D ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Eu posso também o quê? Cortar. Certo, senhores? Posso fazer isso aí, não posso? Tudo bem até aqui? Qual é a relação dos modos? Essa resposta aqui está errada, hein? Que deu 9, hein? Aqui tinha que ser o sinal negativo, hein? As duas tinham que ter sinal negativo. As duas, hein? E eu acho que é o problema da edição do livro, que eu fiz esse exercício em sala de aula e dava 9, mas eu acho que as duas eram negativas. Aqui, ó, tem um erro, ó. Qual que é o erro, hein? O erro do livro, hein? Esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui tinha que ser menos ou mais, tá? Que aí aqui ficar o quê? Ó, vou ter que apagar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos colocar que ele é menos, ó. Para dar essa resposta aí, tinha que ser menos, tá, senhores? Porque aí seria menos 2Q com menos 4Q, daria quanto? Menos 6Q. Na hora que eu dividisse por 2, ia dar o quê? Ia dar menos 3 para um, menos 3 para outro. Aí sim, tá? Aí ia ficar o que aqui? Aqui embaixo ia ficar um 3 e um 3, hein? Esse exercício tem um erro aí no enunciado. Para dar a resposta desse livro aí, aquele sinal lá tem que ser de menos. Se colocar desse jeito aí fica errado. Que aqui ficaria quanto? 3 e aqui ficaria quanto? 3, certo? 3 vezes 3 daria 9. Aí eu concordo. Aí beleza, certo? Bom, pode acontecer isso do Enem? Foi bom que aconteceu aqui, que a gente vê, tá, senhores? Pode acontecer isso no Enem? Pode acontecer, tá? Ah, e se acontecer, o que eu faço? Chama o examinador. Você não chama nada. Aí depois a gente tem que entrar com recurso contra a questão.
Se fosse daquele jeito lá, senhores, daria só 8. Daria só 8 se fosse positivo e negativo. Certo? Ok? Mas, para dar a resposta que o livro quer, tem que ser um positivo e negativo. Esse livro aí está errado. E aí ficaria 2 vezes 4. Aí 2 vezes 4 daria quanto? Daria 8. 3 vezes 3 daria o quê? 9. Acontece de estar com a resposta errada no livro? Acontece. Então, novamente, se fosse no Enem e o cara errou, na hora de digitar errou o sinal, colocou mais, mas era menos, e a resposta dele é 9 e 8, certo? Mas o que vai valer é o texto, certo? Se for o texto original com menos no 2 ali, aí a resposta tem que ser F1 dividido por F2 igual a quem? Igual a 8. Para dar 8 sobre 9, aí as duas cargas têm que ser o quê? Negativas, tá? Acontece isso de erro de digitação. Aí a gente teria que entrar com recurso. Não tem jeito. Vamos para o próximo. O último de hoje, tá? Ele requer geometria. Então, antes de ler, vou começar aqui a olhar a geometria. É um triângulo que a gente chama de triângulo isósceles, tá? Porque tem dois lados o quê? Iguais. Certo? Tem dois lados iguais. Ok? Aqui é a altura, formando um ângulo de 90 graus. E isso aqui é importante o aluno saber, hein? Você tem um triângulo aqui isósceles. Aqui tem a altura. Essa altura está no ponto médio dessa reta. Essa reta é 24. Então, aqui, senhores, eu tenho que saber que aqui vale quanto? 12 centímetros. E aqui vai valer quanto? 12 centímetros também. Certo? Porque ali é o ponto médio. Total é 24, ali é o ponto médio. Isso aí é geometria, tá? O que ele me dá de informação também? Ele me dá a informação que esse L aqui, ó, vale 20 centímetros. 20 centímetros. Dá para calcular o que a gente chama de altura do triângulo aqui? Qual seria essa altura do triângulo aqui? Dá para calcular ela? Dá conta de fazer isso de cabeça, bater o olho e falar assim, é tanto. Porque é o seguinte, senhores, olha o que aconteceu. O aluno ia fazer o seguinte, teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, certo? Outro lado ao quadrado. Então, o que acontece? Olha lá, veja bem aqui, veja bem. Quem é hipotenusa? Seria 20 ao quadrado, que seria igual a quanto? A um lado ao quadrado, que seria 12 ao quadrado, mais o outro lado, que eu desconheço, que seria, no caso que eu estou chamando esse outro lado aqui, de altura, tá, senhores? A altura ao quadrado. 20 ao quadrado daria quanto? 400. 12 vezes 12, 144. Não é isso, senhores? Mais a altura. Aí você tinha que pegar esse 144 a mais, passar para lá o quê? Menos 14, menos 144, não é isso, senhores? Ó, vamos fazer aqui a continha aqui, ó. Vamos fazer na calculadora aqui, né? Então seria 12 vezes 12, 144, menos os 400 lá, daria 200. Aqui, ó, hipotenusa aqui daria quanto? 256. 256. Aí você tinha que falar que a altura aqui, ó, hipotenusa não, a altura, desculpa, seria raiz quadrada de 256. Que aí você tem que fazer o quê? 256. Você começar a fatorar por 2, dá 100, 25, então dá 28. Por 2, dá 64. E vai dar por 2. E aí você ia fazendo isso aqui para poder tirar a raiz quadrada. Mas, né? O que eu sei? Eu sei uma coisa especial. Existe um triângulo. Tem triângulo retângulo aqui? Não? Que coisa, hein? Não tem, ó. Ah, tem aqui, ó. Triângulo retângulo. Ó. Existe um triângulo retângulo especial, que é o triângulo especial, que é o famoso 3, 4, 5. É o famoso 3, 4, 5. É o único triângulo retângulo
Tem que ser um triângulo com ângulo de 90 graus. Retângulo da sequência numérica, 3, 4, 5. Normalmente, 99% dos vestibular coloca esse triângulo. Só que às vezes ele não coloca 3, 4 e 5, porque você já saberia a ordem, né? Quem é hipotenusa, os KT, 3, 4 e 5. Mas espera aí, qual o número multiplicado por 5 que dá 20? Qual o número multiplicado por 3 que dá 12? Ah, é 4. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, dá quanto? Dá 12. Então, aqui tem que ser 4 vezes 4, que daria quanto? 16. Então, portanto, essa altura aqui seria de quanto? 16 centímetros, tá? Só colocando isso aí, só para a gente dar uma revisãozinha na matemática, hein? Só uma revisãozinha na matemática, ok? Belezinha até aí? Show de bola? Deixa eu copiar essa página aqui que eu quero limpar isso aí. Eu não quero ficar com esse tanto de conta, não. Se eu precisar, eu volto. Ok? Então, aqui, ó, a minha altura seria de 16. Certo? Então, tá aqui, ó. Essa altura aqui. A gente acabou de calcular ela. Vai valer quanto? 16 centímetros. Agora vamos para o texto, vamos para a física mesmo, né? O que acontece? Duas pequenas esferas iguais, então elas são iguais, tá? Mesmo material, mesmo tamanho, de massa 0,2 gramas. Então aqui, senhores, ó, a massa dela é de 0,2 gramas. Só que eu não trabalho em grama, eu trabalho em quilograma. Eu poderia falar que a massa é igual a quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 1, ó, gramas. Certo? Gramas. 1 quilograma, ó, 1 quilograma equivale a quanto? A 1000 gramas, que é 10 ao cubo gramas, certo? Se eu quero descobrir, né, transformar aqui, né, para quilograma, eu tenho que o quê? Dividir por 10 elevado a menos 3. Então, isso aqui, ó, massa vai ser igual a quanto? 2 vezes 10 a menos 1, que eu já tenho, certo? Mas para passar isso para quilograma, eu vou ter que colocar 10 elevado a menos 3, porque o K, lembra que o K significa quanto? 10 ao cubo, né? 10 ao cubo com 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, não ia mudar nada do número, certo? Isso aqui é só para a gente lembrar. Magno, poderia fazer 1 quilograma tem 1000 gramas, 0,2 gramas, multiplica o quê? Cruzado? Pode fazer. Agora, se você tem isso na cabeça de potência de 10, melhor ainda, certo, senhores? Melhor ainda. Temos mais um, era 7, agora passamos para 8, hein? Estamos em 8, não sei quem chegou aí agora, certo? 2 vezes 10 elevado a menos 4, ó, quilogramas. Vou fazer regra de 3? Vamos lá, ó, só para rascunhar, tá, senhores? Ó, fazer rapidinho. 1 quilograma é quantas gramas? 1000 gramas. Quantas gramas que eu tenho? 0,2 gramas, certo? Chama isso aqui de quê? De x. Multiplica o quê? Cruzado, né, senhores? Então vai ficar 1000 vezes x é igual a quanto? 0,2 vezes 1 dá 0,2, certo? X é igual a quanto? 0,2 dividido por quanto? Por 1000. Gente, dividir por 10, anda uma casa com a vírgula. Dividir por 100, duas casas. Por 1000, vai andar quantas casas? 3. Eu já tenho uma casa, então esse 2 vai para que casa? Vai para a quarta casa. Então seria 0,1, 2, 3, 4 quilogramas, certo? Se eu pular o 2, uma casa, duas casas, três casas, 4 casas. Tá aqui, ó, 4. Certo? Como é um número menor do que um negativo, certo? Aí o jeito, filho, de fazer isso aí é do jeito que você achar melhor. Não vou nem discutir em relação a isso. Beleza? Ok? Tá. O que mais que ele fala? Receberam a mesma carga e estão suspensas. Olha, isso é importante. Se é a mesma carga, então eu tenho uma força de repulsão. Vou chamar aqui de 1, tá? E aqui de 2, tá? Então aqui, ó, aqui seria quem? A força, tá? A força elétrica, ok? Aqui teria a força elétrica,
que a carga 1 está fazendo na carga 2. Mas como tem o mesmo sinal, a mesma carga, a carga 2 vai fazer uma força também o quê? Na mesma direção, no mesmo valor, só que no sentido o quê? Contrário, ok? Beleza. Tudo bem até aqui? Agora, olha, veja bem, vou fazer o desenho aqui separado para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Então é o seguinte, ó. Nessa esferinha que eu aumentei aqui, vou colocar o seguinte. Você vai ter uma força aqui do fio, certo? Uma força aqui do fio, que a gente vai chamar ela de força de tração ou força de tensão. Para cá, ó, eu tenho o quê? Uma força elétrica. Vou chamar causada pela carga elétrica, certo? Que eu vou chamar de força L, tá? Força elétrica. Mas em contrapartida, eu ainda tenho a força o quê? Tem a força peso, que é a força da gravidade, ó, que está aqui, ó, para baixo, ó. Aqui eu vou ter minha força peso. Lembrando que a força peso é massa vezes a gravidade. Dá para trabalhar com isso daqui? Dá para trabalhar com isso daqui. Por quê? Porque eu tenho a massa, não tem, senhores? Não é a massa aqui, senhores, não é 2 vezes 10 elevado a menos 4? Portanto, ó, vou até escrever aqui, ó, a minha força peso, que é a massa vezes a gravidade, vai ser igual a quanto? Quanto que é a massa? 2 vezes 10 elevado a menos 4, arredondando a gravidade para 10, hein? Então, meu peso aqui seria de 2 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. 10 elevado a menos 3 newtons. Beleza? Show de bola. Bom, e aí? O que dá para fazer aqui? Agora, senhores, é que a gente vai começar a ter que trabalhar com um pouco de vetor. Por quê? Olha aqui. Esse corpo aqui, vamos escrever isso aqui. Esse corpo aqui está em repouso. Ele está paradinho, ele está ali. Se ele está em repouso, ele obedece à primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. Que a gente fala que é quando um corpo está em equilíbrio. Vou ter que voltar lá no primeiro colegial, hein? Não tem jeito, hein, senhores? Não tem jeito. Às vezes eu fico aqui muito encolhido, eu fico atrás aqui da faixa aqui. Não tem jeito. Primeira lei de Newton. Quando que o corpo está na primeira lei de Newton? Tá? Quando que ele está em equilíbrio? Quando ele está em movimento retilíneo uniforme ou quando ele está em repouso. Gente, se ele está em movimento retilíneo uniforme ou ele está em repouso, o que acontece? A aceleração é a mudança de velocidade em relação ao tempo. Se ele está em repouso, o valor da velocidade não muda em relação ao tempo, né? O vetor velocidade não muda em relação ao tempo, melhor dizendo. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, o vetor velocidade não muda em relação ao tempo. Portanto, a minha aceleração é igual a quem? É igual a zero. E aí, senhores, o que a segunda lei de Newton, né, nos fala aqui, né? O que a segunda lei de Newton nos fala? A segunda lei de Newton nos fala que força é igual a massa vezes quem? A aceleração. Só que a aceleração, né, a força resultante. Só que a aceleração que vai valer zero. Então, portanto, a minha força resultante vai ser igual a quanto? A zero. Aí que eu preciso que você entenda que se eu somar tração, força elétrica e força peso, nesse corpo tem que dar quanto? Tem que dar zero. Mas, Magno, como que eu vou somar esse trem? Um tá para a direita, um tá para baixo, o outro tá na diagonal. Que criatura dos infernos que é essa que eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui? Olha o que eu vou fazer. Olha a jogada que eu vou fazer. Eu vou desenhar um eixo Y e um eixo X, tá? Ó, eixo. Vou desenhar esse aqui, o eixo Y, tá? E vou desenhar esse aqui, o eixo X, ok? Eixo X. Olha que bacana. Bacana. Eu falo bacana, os meninos falam assim, que bacana, não tô vendo bacana. Calma, filho, calma. Primeira vez para quem faz isso aqui é meio sofrido.
Mas aqui você tá pegando os macetes, fi. Que aí você tá pegando os macetes. Olha aqui o que vai acontecer aqui. Vem contigo aqui. A força elétrica já tá no eixo X. Então tá arrumadinha. A força peso tá no eixo X. Quem é que não tá no eixo X? A força de tração. Que eu vou trazer ela para cá, ó. Devo até arrumar ela aqui primeiro, antes. Certo? Dá uma arrumadinha nela aqui, ó. Isso. Ok? Vamos colocar aqui. A força de tração, parte dela está no eixo Y. Então aqui eu vou chamar de TY, tá? E parte dela para cá está quem? No eixo X, tração do eixo X, certo? Tração do eixo X. Nossa, Magno, enxerguei ali um triângulo, hein? Você enxergou um triângulo, gafanhoto? Ó, vem cá comigo, ó. Você enxergou um triângulo aqui, ó? Ó, vou colorir aqui para você, ó. Ó, vou colorir, ó. Ó, estou colorindo aqui para você. Viu o triângulo aí? Agora, qual é o bacana disso tudo? Esse triângulo, ele é proporcional a esse. Consegue enxergar? Olha aqui, ó. Pega a canetinha aqui, ó. Aquele triângulo é esse daqui, ó. Esse daqui não, é proporcional a esse, né? Ó, é proporcional a esse. Então, existe uma relação de triângulo aqui, certo? O que eu posso falar a partir daqui agora, então? Vou diminuir o quadro aqui para a gente poder enxergar parte dele, né? Ó, o que eu posso falar é o seguinte. Para dar zero, vê se você concorda comigo. Se a força resultante tem que dar zero, certo? Ó, força resultante tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. O que vai acontecer? Para dar zero, a força-peso tem que ser igual à tração do eixo Y. E a força-peso eu já calculei. Quanto que é a força-peso? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Fechou. Show de bola. E a força elétrica tem que ser igual à tração do eixo X. Aí você fala assim, Magno, poxa vida, hein? Eu não tenho essa força elétrica. Eu não tenho essa força elétrica, Magno. Mas, tem jeito de descobrir isso? Tem. Por quê? Olha o triângulo que a gente tem. Vamos pegar aqui o triângulo aqui de novo, aqui, ó. Cadê o triângulo aqui? Aqui. Triângulo. Vamos separar aqui as informações. Certo? Vou pegar 2 triângulos aqui para você poder entender. Vou fazer ele ficar grandinho aqui. Isso, vou copiar esse daqui. Isso. Ó, colocar para cá. Naquele triângulo lá, o que eu tinha aqui? Eu tinha um lado que vale quanto? Esse lado vale 16, não é isso? Esse lado aqui vale quanto? 12. E esse lado aqui vale 20. Eu sei os 3 lados desse triângulo, já calculei o teorema de Pitágoras, ou já sei que é a relação do triângulo 3, 4, 5. Só que esse triângulo aqui, eu sei que esse aqui vale quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 3. E eu preciso saber o TX. Gente, proporção, hein? Proporção, hein? São triângulos semelhantes, os ângulos são os mesmos, então os 3 ângulos são os mesmos, então é proporcional esse triângulo. O que eu posso fazer aqui? Ó? O TX, que é esse lado, é semelhante ao 12. E eu vou pegar esse lado aqui, que é o Y, né? Ó, eu comecei com o triângulo do X, tá? A minha sequência é essa aqui, ó. Esse para esse, tá? Então, X está para 12. E eu posso falar que 2 vezes 10 elevado a menos 3 está para quem? Está para quem? Esse lado aqui está para quem? Para 16. Certo, senhores? Pois bem, então eu posso falar que o meu TX... Deixa eu ver se eu estou tampando aqui agora. Se eu estou tampando o quadro. Olha, cara, vocês são heróis, hein? 8 alunos aqui, a gente na aula até agora. Olha... Ó, deixa eu arrumar aqui a câmera aqui que estava dando um fight aqui de um defeito aqui, certo? Ó, o que vai acontecer aqui, senhores? Eu posso falar o seguinte,
que é quanto? 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 12, dividido isso tudo por quanto? Por 16. A força de tração vai ser igual a 24 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por quanto? Por 16. Dá para dividir todo mundo por quanto? Por 4, né? Dá 6 vezes 10 é menos 3. Dividido 16 por 4 vai dar quanto? 4. R$4 para... desculpa, R$6 para 4 meninos vai dar 1,50. Então eu posso falar que meu TX equivale a 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Cara, olha o tanto de coisa que a gente usou. Teorema de Pitágoras, usamos o conceito da primeira lei de Newton, usamos aqui vetores, usamos decomposição de vetores, certo? Usamos relação trigonométrica, certo? Semelhança de triângulo, tá? Tudo isso para chegar ao quê? Que a força de tração equivale, no eixo X, 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Então, minha força elétrica vai valer 1,5 vezes 10 elevado a menos 3 Newton. Ponto. É isso que ele quer. Show de bola. Certo? A força que é feita aqui a força elétrica. Show de bola? Tranquilo até aí? Bonitinho? Tá? É um exercício que ele não é simples, hein, gente? Da primeira vez, quem for fazer ele, não é assim mamão com açúcar, tá? Tanto é que tem que ir no primeiro, segundo, semelhança de triângulos, 9º ano, né? 7º ano aí, que você viu isso aí, né? Beleza. O que ele vai falar pra gente? Só pegando o exercício, né? Dada a posição, a distância entre eles é de 24, calcule, né, o valor da carga de cada esfera. Opa, ele quer que eu calcule o valor da carga de cada esfera. Então aqui, ó, vou voltar aqui na página anterior, que está mais limpa, né? Vou copiar ela de novo, que aí eu vou apagar essas figurinhas todas, certo? Que aí a gente vai trabalhar só com o que a gente quer. Ó, tiramos o teorema de Pitágoras aqui, tiramos tudo isso aqui. O que eu tenho agora? Eu tenho o seguinte, lei de Coulomb, força é igual a constante vezes a carga 1, módulo, né, da carga 1, vezes o módulo da carga 2, que no caso aqui, ó, lá no começo do texto, ele fala que eles têm a mesma quantidade de carga, certo? Que eles têm a mesma quantidade de carga. Duas pequenas esferas iguais de massa recebem a mesma carga. Então, aqui também é módulo Q, certo? Dividido pela distância ao quadrado. A distância ao quadrado. Então, vamos lá. Quanto que é a força? Acabei de calcular. Força de tração, 1,5 vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto, gente? Vamos ver aqui. Para não errar. 10 a menos 3, certo? Calculamos a força-peso. 10 elevado a menos 3. Beleza. A gente volta aqui. 10 elevado a menos 3. A constante, 9 vezes 10 elevado a nona. Ele foi tão gente boa que já deu o valor dessa constante. Agora, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado. Dividir por quanto? Pela distância. A distância entre essa esfera e essa de cá é de 24 centímetros. 24 centímetros. Só que eu tenho que passar isso para metro. Então, aqui, ó, distância de 24 centímetros. Essa distância em metros é 24 centímetros. Então, é 10 elevado a menos 2, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que colocar que é 24 vezes 10 elevado a menos 2 elevado isso tudo ao quadrado. Certo, senhores? Vamos com calma. Vamos com calma agora. Vamos com calma. Certo? Então, vai fazer o seguinte aqui, ó. Isso daqui está dividindo, vai passar para lá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 3
vezes. Aí nós teríamos que fazer 24 vezes 24. Quanto dá 24 vezes 24? 25 vezes 25 eu sei de cabeça, que é 625. 24 vezes 24, 576. Já vou aqui, já está cansado, vou na calculadora. 576 vezes 10 elevado a menos 4, porque 2 vezes 2, né? 2 vezes 2 dá 4 com menos 4. Certo? É igual. Q ao quadrado, agora presta atenção. Esse está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Aqui eu já fiz um pouco mais experiente, já fiz um pouquinho mais rápido, né? 9 vezes 10 elevado o quê? A nona. Veja bem, tem coisa aqui que fica mais fácil a gente simplificar, não fica? Por exemplo, 1,5, R$1,50 mais R$1,50 dá 3. Então, para fazer 3, eu preciso de 2 de 1,50. Então, se eu simplificar aqui 1,50 por 9, aqui em cima daria 1. Só que para cada R$3 eu ia fazer 2 pacotinhos de 1,50. Então, aqui daria quanto? 6, certo? Aí a pergunta é 576 dividido por 6 vai dar quanto? 96. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Vamos lá. Só ajeitar aqui o quadro um pouquinho mais. Vai ficar o seguinte, ó. Azul, né? 96, fiz essas contas tudo, tá? 96 vezes, agora vamos lá, né? Potência de 10. Então vai ficar o seguinte, menos 3 com menos 4 vai dar menos 7. Então vai dar 10 elevado a menos 7. Ok? 10 elevado a menos 7. Certinho? Dividido por quem? Por 10 elevado a nona. Dividido por 10 elevado a nona. Q ao quadrado. Certo? Pois bem, quando é divisão, o que a gente faz quando é divisão? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar Q ao quadrado é igual a 96. E aí vai ficar 10 elevado a menos 7, menos... Ó, pode até colocar aqui se você quiser, mais 9, tá? Precisava fazer isso? De jeito nenhum, tá? Como é positivo, vou colocar 9 mesmo. Ok, 10 elevado a nona. 10 elevado a menos 9. O que a gente pode fazer aqui agora? Vamos lá? Q ao quadrado é igual a quanto? É igual a 96... é igual a 96 vezes 10 elevado a quanto? Menos quanto? Menos 7 com menos 9 vai dar menos o quê? 16. Certo? Beleza, só que isso é raiz quadrada. Então, agora tem que fazer que tem que ser o quê? Raiz quadrada de 96 vezes 10, aqui que vai estar, menos 16. Certo? Vem cá comigo aqui, ó, só para você entender, ó. Aquela raiz que é de 10 elevado a menos 16, eu vou fazer ela aqui à parte. Vê se você concorda comigo, se dá certo, hein? Ó. Eu posso falar que é 10 elevado a menos 8 elevado ao quadrado? Porque 2 vezes 8, 16. Com menos 16. Posso ou não posso? Posso. Então, aqui eu poderia falar que é Q, como vai estar o quadrado, vai sair, vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 8. Raiz quadrada de quem? Raiz quadrada de 96, certo? Rapaz, raiz quadrada de 96 não tem valor exato. 10 vezes 10. 10 ao... 10 vezes 10 dá 100. Então, raiz de 100 é 10. 9 vezes 9, 81. Então, aqui não daria uma raiz exata. Certo? Então, eu vou ter que ir lá na minha calculadora. Certo, senhores? Estou fazendo isso daí. Então, vai ficar o seguinte, ó. 96, né? Raiz quadrada de 96. Vai dar
aproximadamente é 99,8, bati na calculadora, tá? Vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. Se você olhar aqui a resposta do livro, ele deu em nano, na ordem de 10 elevado a menos 9. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, senhores? Para dar os 98. Aí é uma jogada matemática, hein? Aí vamos na jogadinha matemática. Qual que é a jogadinha matemática? Ó, para dar a resposta que ele deu de 98, eu vou ter que fazer o quê? 9,8 eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 10. Mas eu não posso multiplicar por 10 assim, do nada. Mas se eu dividir por 10, 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 10 elevado a menos 8 que está lá, certo? Então aqui, a carga vai ser quanto? 98, beleza? 98, que eu já multipliquei por 10. Esse que está mais passa para cima o quê? Menos, então vai dar 10 elevado a menos 9 Coulomb. Que significa que é 98 nano... O que é esse nano? 10 elevado a menos 9 Coulomb. Certo, senhores? É um exercício mais chato, é um exercício mais complicado, certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula vai ficar gravada, eu vou pôr para editar daqui a pouco, cortar um pouco o tempo que a gente ficou parado, que eu fiz pergunta e demorou alguma resposta. Mas eu espero que seja bom para você. Talvez a gente possa fazer esses momentos. Estou pensando nesse projeto, mas eu acho que foi o aluno Davi Miranda que pediu essa aula, se eu não me engano. Espero que tenha gostado. Dá um joinha, compartilha o vídeo se foi bom para você. Fica com Deus. Fui, senhores. Acabou.